Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro e no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre um clássico da literatura russa que faz parte da nossa leitura do projeto 12 clássicos para serem lidos no ano de 2019 e foi uma das nossas leituras do mês de janeiro. Estou trazendo hoje para dividir com vocês esta experiência e este aprendizado. Nós estamos falando de quem? De O Idiota de Fyodor Dostoiévski. Um livro nebuloso, obscuro, uma história de arrepiar. E eu acredito que poucas pessoas sejam capazes de degustar essa obra, porque ela vai apresentar para a gente momentos muito difíceis, com uma obscuridade muito profunda. Você precisa estar preparado para ler este livro, porque ele realmente vai mexer com o teu eu e vai com certeza colocar a tua alma para trabalhar. Você vai sofrer um pouco, vai se irritar. É um livro bem cansativo e depois eu vou explicar por que ele se torna cansativo, mas às vezes ele é bem fluido, mas a leitura no todo não consegue ser fluida por vários momentos que fazem parte não só da construção da obra, da história do próprio autor, que nós estamos falando desse cara aqui, né, Dostoiévski, e todos os livros dele, para quem leu Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, e todos os livros dele têm uma obscuridade, tem uma profundidade, tem uma conversa com a própria alma, tem muitas coisas difíceis, não é fácil de compreender. E por isso eu peço para que você sente-se agora, pegue o seu chá, tome o seu café, coma a sua pipoca, assista este vídeo, porque nós teremos uma conversa bem longa e bem divertida. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que esta é uma obra do século XIX. Este livro ele foi escrito lá em Florença, na Itália, que nós estamos falando aí da Europa Ocidental. Já a produção desta obra aconteceu entre os anos de 1867 a 1868 e a sua publicação deu-se aí no ano de 1869, nós estamos falando do século XIX, onde tudo vai acontecer. E aqui nós iremos encontrar toda uma abordagem sobre a Rússia desta época e também a Europa Ocidental, sendo que o livro, como eu já falei, foi escrito lá em Florença, na Itália. E isso é muito importante. Mas, meus queridos, antes mesmo de abordarmos aqui o contexto histórico, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, porque agora, em seguida, eu vou falar sobre a narrativa. Eu quero dizer que eu li também esta obra aqui, nesta edição da Nova Fronteira, que é uma edição bárbara, e depois eu vou trazer, eu acredito que já na próxima semana, uma análise sobre essas duas edições e mostrar para vocês o que eu descobri de tão interessante, de tão especial, qual que é a melhor, se as duas são boas, se a gente pode confiar nessa aqui ou somente naquela que foi direta do russo, e vamos conversar sobre várias questões em relação a isso. Agora, eu quero voltar para a questão da narrativa e dizer para vocês que ela é bem simples, não tem nada de especial, nada de requintado, nada que nos surpreenda. Nós poderíamos comparar como um romance comum, porque o objetivo aqui, de fato, não é o enredo, e sim o que contém dentro desta obra. E tudo começa, gente, com a nossa personagem principal, que é o Mishin, que é um garoto, um rapaz já com mais ou menos 27 anos de idade. Ele é incrível, ele é simplesmente apaixonante. Uma pessoa que não tem como você não gostar. Às vezes você se irrita com ele, por ele ser daquele jeito que nós vamos conversar e vamos descobrir daqui a pouco, mas é uma pessoa extremamente amável, eu gosto muito dele. E ele estava lá na Suíça, foi se cuidar da epilepsia, ficou lá por muito tempo. Infelizmente não se curou totalmente, lá ele descobriu que tinha uma parente aqui na Rússia e que ele precisava voltar, ele gostaria de conhecer e resolveu voltar para a Rússia. Lá nessa clínica ele tinha uma pessoa, um tutor, uma pessoa responsável por ele, pegou até dinheiro, ajudou e etc e tal. E aí ele conhece a personagem que vai mexer, que vai mudar toda a história deste livro, que é o Rogojin.
Este rapaz, aparentemente, conversa com ele numa boa, em primeira mão eles já são ali amigos, um já gosta do outro, uma conversa muito agradável. Depois de passar por esse momento de bate-papo, o Mishkin vai até a casa dessa parente, vai procurar saber quem é esta pessoa. Ele chega lá, gente, de qualquer jeito. Em um primeiro momento, o Mishkin não foi muito bem recebido pelo mordomo, em especial pela sua vestimenta. A recepção foi com um certo ar de superioridade, o cara investigou, fez perguntas, etc e tal, mas aí tudo bem, passou. Ele chegou até o escritório, conversou com o general e conheceu Gania também. Só que lá no escritório tinha uma foto de Nastácia. E esta mulher foi comentada lá no trem, numa conversa, no bate-papo com o Rogodin. Todo mundo vai descobrir sobre essa história depois, porque o Rogodin, ele se apaixona pela Nastácia. Na verdade, todos os homens se apaixonavam por ela. Ela era vista como uma mulher de vida fácil, inclusive ela vivia com um homem que tinha muito dinheiro e deixou lá um valor uma importância muito grande para ela, e infelizmente também a vida dela não foi muito tranquila, acabou perdendo os pais, foi morar com este cara e tinha um dote muito bom, muito interessante, e todo mundo sabe que naquela época quem casasse com uma mulher receberia o seu dote, e aí a Nastácia ficou como uma mulher poderosa. Mas a questão aqui é que durante esta conversa lá no escritório, o Mishkin, ele descobriu que Gania ia se casar com a nossa querida Nastácia e teria aí uma festa para ela dar essa resposta para ele. Por quê? Porque ela era uma mulher difícil, muito complicada, principalmente na questão psicológica. Então ela deu essa festa, foi muito bonita, muito marcante, tinha muitos homens, todos muito ansiosos para saber qual seria a resposta dela para Gania, se seria sim ou não. Mas aí tem uma controvérsia, porque Gania, gente, era apaixonado por Aglaia, mas ele não se decidia. Estava preocupado demais com o dinheiro. A família dele tinha muitas dificuldades financeiras e o cara vivia no inferno, o pai dele era alcoólatra, então era uma confusão só aquela família. Portanto, nós iremos ficar aí sambando de um lado para o outro, e eu acho essa história um pouco confusa e ao mesmo tempo interessante, exatamente por estes momentos de loucura. Eu senti essa história, essa leitura um pouco desgastante, perturbadora. Às vezes você se confunde demais com os personagens, os nomes são imensos e eles se repetem várias vezes. O Dostoiévski colocou aqui 3 nomes para uma mesma pessoa. Meu Deus, não é fácil fazer esta leitura. Você precisa ser um leitor muito, muito atento a todas essas questões, e por isso eu marquei esse livro com muita tranquilidade, com muita firmeza, para que eu não me perdesse. Só que diante de toda essa situação, lá na festa, Nastácia, cheia de mistério, ela cria uma brincadeira onde as pessoas teriam de contar as suas verdades, entendeu? Elas não poderiam mentir, contar algo que aconteceu com elas, que foi muito marcante, mas que elas não poderiam de forma nenhuma mentir, tinha que contar. E as pessoas, é óbvio, não iriam contar suas intimidades. Um outro contou, e lá ela tem uma paixão, e aí não dá para explicar que paixão é essa pelo Mishkin. E isso eu achei extremamente louco, é insano, gente, esse tipo de pergunta. Olha só, ela viu o cara pela primeira vez e fala assim para ele: você vai decidir a minha vida. Se você disser que sim, eu caso. Se você disser que não, eu não caso. Mas aí o Mishkin já estava apaixonado por ela, porque ele tinha um jeito diferente de amar, e nós vamos saber sobre isso daqui a pouco, porque ele era um cara extremamente bondoso, muito prestativo, ele enxergava a alma das pessoas, ele se preocupava demais com o lado bom. O ruim, ele não dava muita atenção, porque ele sonhava com essas mudanças, ele gostaria muito que as pessoas fossem realmente boas, e é o que nós queremos todos os dias, não é verdade? E ela realmente
teve uma resposta, e uma resposta que você só irá descobrir se ler esta obra. Eu gostaria muito que você fizesse. E a partir daí a história vira uma confusão só, você precisa ficar muito, muito atento mesmo para compreender. Mas vamos direto para o contexto histórico. Por que será que o Dostoiévski escreveu este livro falando sobre política? Eu não sei se vocês sabem, mas lá no século XIX, os grandes intelectuais, os grandes eruditos se preocupavam demais com a questão política. E eles não conseguiam enxergar a política distante da arte, da literatura. E por conta disso, todas as suas obras estão recheadas de política. Aqui nós temos uma experiência muito marcante com Dostoiévski quando ele vai morar lá em Florença. Ele conheceu vários países da Europa Ocidental, onde a cultura era bem diferente da cultura russa, e a partir daí ele começou a mesclar, organizar, ganhar experiência. Ele era um homem extremamente ortodoxo, acreditava demais na fé cristã e ele sonhava com um mundo melhor a partir daí, porque as pessoas acreditando em Deus, em Jesus Cristo, elas poderiam mudar o mundo. Lá no Ocidente, ele percebeu uma mudança muito drástica em relação à industrialização. E isso fazia com que as pessoas esquecessem a sua fé cristã e buscassem um lado materialista. Elas não enxergavam o homem de fato, elas pensavam somente no dinheiro. E todo o tempo nós vamos enxergar essa questão financeira aqui dentro. E o exemplo é o casamento, que eu já falei lá no início. O Gania, ele é apaixonado pela Aglaia, que é uma moça louca, mas também é belíssima e ela é muito confusa. Ela tem uma competição gigantesca com a nossa menina Anastácia. As duas brigam o tempo todo, elas vivem numa nebulosidade interior. É algo sublime e ao mesmo tempo nebuloso. Eu simplesmente amei esse livro, mas eu tenho algumas colocações para falar aqui para vocês que me chamaram bastante atenção. A primeira delas está relacionada à narração, a forma com que esse livro foi escrito. Narrado em terceira pessoa, nós temos aqui um narrador onisciente, onde ele conhece tudo sobre as personagens, ele conta essa história, ele nos fornece dados muito importantes, mas no decorrer da história há um conflito, porque nós não conseguimos saber se o narrador está ali conosco. Nós precisamos de ajuda, de apoio. Eu me senti perdido às vezes porque eu não sabia onde eu estava. Era a voz de um com a voz de outro, o nome de um com o nome de outro, tudo se confundia, era uma loucura, era uma intensidade, as palavras iam e voltavam, os textos estavam confusos de fato. Mas aí eu parei para pensar, será que Dostoiévski não sabe escrever? Será que a narrativa dele é tão ruim assim? Mas eu li Crime e Castigo, é sublime. Eu li Os Irmãos Karamazov e muitos outros. Ele é um gigante. Este livro é espetacular. Não, meus queridos. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso mestre aqui, o Dostoiévski, também tinha problemas. Ele sofria com epilepsia e além das dívidas e todos os problemas pessoais que ele enfrentava. Então, ele escreveu esta obra neste momento. E aquele ímpeto, aquela sofreguidão, aqueles momentos de loucura, parece que o texto está pulando de um lado para o outro, um tem que falar primeiro e etc e tal. São resíduos desse momento em que ele passava. E por isso algumas pessoas não compreendem, acham que ele se confundiu na forma de escrever. E é óbvio que não. Um cara desse nível intelectual, um grande mestre da literatura, jamais cometeria uma falha dessa, mesmo porque seus livros são geniais. Mas mesmo assim ele não desistiu, gente. Trouxe pra gente esta relíquia. Vai ficar para a vida toda. É um livro bárbaro e eu acredito que todas as pessoas devem fazer uso desta obra, porque o nosso intelecto precisa de coisas assim. Mas para melhorar ainda e deixar esse livro mais requintado e mais completo, tem umas passagens aqui que me chamaram bastante atenção, principalmente porque eu já tinha feito a leitura desta obra. Quando ele foi preso e foi condenado à morte,
o que acontece? Ele começa a sofrer. Mas aí tem um livro que eu vou mostrar para vocês agora, que se chama O Último Dia de um Condenado, do nosso querido Victor Hugo. Gente, este livro é bárbaro. Eu li esse livro assim, numa sentada. Eu nem marquei. Eu acabei colocando aqui uma ou outra marcação em amarelo, porque não dava tempo, sabe, de ficar anotando, porque o livro realmente chama muita atenção. É um livro espetacular. E tem uma passagem aqui que eu quero muito, muito mesmo, que vocês escutem, que está aqui na página 440, que ela define exatamente aquele momento monstruoso em que o nosso querido Dostoiévski passava. Aquele momento em que ele enfrentava um momento muito negro, muito obscuro, o último momento de sua vida na Terra. Era aquilo que ele via, era aquilo que ele tinha pela frente. Então, olha o que ele diz aqui. Tudo agora é indiferente para mim. Agora já não tenho mais tempo para a raiva, mas naquele momento, naquele tempo, repito, eu roía literalmente o meu travesseiro pelas noites e rasgava de fúria meu cobertor. Como eu sonhava naqueles dias, como desejava de propósito que súbito me pusessem na rua aos 18 anos, mal vestido, mal coberto, e me deixassem totalmente só, sem moradia, sem trabalho, sem um pedaço de pão, sem parentes, sem um único conhecido na imensa cidade, com fome, abatido, melhor ainda, porém sadio, e então eu iria mostrar. Mostrar o quê? Porventura o Senhor supõe que eu não sei como já me havia humilhado com minha explicação? Ora, quem não me achará um sujeitinho que não conhece a vida, esquecendo que eu já não tenho 18 anos, esquecendo que viver assim como eu vivi nesses 6 meses já significa viver até criar cabelos grisalhos. Vá lá que riam e digam que tudo isso são contos da carochinha. Eu realmente contei para mim mesmo contos da carochinha. Com eles eu preenchi minhas noites inteiras a fio. Neste momento eu relembro todos eles. E essa passagem, gente, é muito marcante, porque ele estava delirando lá na prisão, entendeu? Ele sabia que ia morrer, e por isso construiu essa personagem, o Michinki. Sem roupa, que saiu lá da Suíça, bateu na porta de uma pessoa que talvez nem fosse da família dele, ele não tinha onde morar, e por sorte do destino, porque era uma pessoa bondosa, tinha que receber algo em troca, foi morar na casa de Gânia, alugando, e etc e tal, conseguiu um emprego, viveu momentos muito difíceis ali e etc e tal, mas passou momentos de muita obscuridade, o nosso querido Dostoiévski, para escrever esta obra. Mas tem um outro momento aqui que é de arrepiar, que está aqui bem na frente do livro e eu preciso ler. Vocês não podem deixar de ler esta obra, gente. Victor Hugo é simplesmente um monstro. E olha o que ele diz aqui, é dolorido, é muito difícil. Hoje, 22 de dezembro, fomos levados à praça de armas do regimento Semionovski. Ali foi lida para todos nós a sentença de morte. Deram-nos a cruz para beijar e prepararam nossos trajes para a morte, camisões brancos. Em seguida, prenderam 3 aos postes para execução da sentença. Chamavam de 3 em 3, portanto eu estava na segunda fila e não me restava mais de 1 minuto de vida. Eu me lembrei de ti, meu irmão, de todos nós 3. No último minuto, só tu estavas em minha mente. E só então fiquei sabendo como te amo, meu irmão querido. Olha a importância da família nesses momentos. Tive tempo de abraçar também Plecheyev, Durov, que estavam ao lado, e despedir-me deles. Por fim bateu o sinal. Fizeram voltar os que estavam presos aos postes e leram para nós que Sua Majestade Imperial nos dava a vida. Depois, as verdadeiras sentenças tiveram prosseguimento. Meu Deus, você foi livre da morte. E a partir daí a sua pena foi comutada, foi substituída por trabalhos forçados. E isso é uma notícia que mexe, transforma, principalmente uma pessoa no estado em que ele se encontrava. É um livro fabuloso. Se fosse você, não deixaria de ler. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção em relação à obra. É um livro realmente muito
interessante e muito difícil de ser compreendido. Você precisa buscar bastante conhecimento sobre o autor, não é fácil. Aborda muito a questão do consumismo. No início nós percebemos que o nosso Mishin, que ele não tinha nada, e depois ele descobriu que tinha uma fortuna. Antes as pessoas o chamavam de idiota, e era por isso mesmo, ficava, e ele não tinha muito o que fazer, porque além de ser idiota era pobre, porque suas vestimentas não eram adequadas para aquele momento diante da sociedade. Mas a partir do instante em que ele descobriu que tinha uma herança, os olhos das pessoas mudaram em relação a ele. Ele era diferente, passou a ser mais inteligente, mais querido. As pessoas até se confundiam, diziam que ele era idiota, mas que ele era inteligente e que aquela bondade era o que transformava ele numa pessoa menor. E é assim que funciona a sociedade hoje, gente. Será que o nosso Mishin, por ser bondoso, ser comparado a Jesus Cristo com a sua atitude, sempre enxergar o lado bom das pessoas, ele fazia isso o tempo inteiro porque ele conseguia enxergar o lado negro das pessoas, a sua essência, mas ele focava sempre num ponto. Ele tinha um sonho, o sonho do nosso Dom Quixote de La Mancha. Ele acreditava que as pessoas, mesmo tendo aquele seu lado obscuro, a sua possibilidade de desenvolver o lado bom era muito maior. Isso dependia muito da fé cristã, e nós sabemos que Dostoiévski era um ortodoxo pleno, ele acreditava demais. A sua fé cristã era impressionante. Nós temos alguns diálogos aqui, algumas questões em relação à Igreja Católica, etc. e tal. E alguns discursos e bate-papos que vocês vão descobrir fazendo a leitura desta obra. Um livro para guardar na memória, e eu estou muito feliz de ter feito essa leitura com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Realmente vale muito a pena. O que vocês gostariam de acrescentar? Será que eu esqueci alguma coisa? Não dá para falar sobre tudo aqui, porque tem muita coisa para abordar nesta obra. É um livro, meu Deus, o que falar? E por isso nós trazemos esse tipo de obra para cá, para que transforme a sua vida e você faça parte de um mundo especial, o mundo dos leitores. E se você realmente precisa ler esta obra, só tem uma coisa a dizer. Primeiro, Dostoiévski sabe o que faz, ou melhor, ele sabia o que estava fazendo. Aqui nós temos Rogotin com sua obscuridade, nós temos Nastácia com a sua beleza e a Aglaia também com a sua beleza, mas havia ali um conflito de interesses. As duas estavam apaixonadas pelo mesmo homem, mas não se sabe ao certo que tipo de amor era esse. O próprio Mishin, que era apaixonado pela Nastácia, mas também era muito apaixonado pela Aglaia. E aí você me pergunta, como é possível, professor? É que ele enxergava um outro tipo de amor. Era o amor que o Dostoiévski queria para a sociedade, sabe? Ele fez aquela viagem pelos países da Europa Ocidental e ele viu que a industrialização estava afetando muito o desenvolvimento da sociedade, a fé cristã estava sumindo e as pessoas estavam ligadas demais ao consumismo, esquecendo o outro. É o que acontece todos os dias, meus queridos. As pessoas não olham mais para você, elas olham para o aparelho celular, entram no carro, elas trabalham, elas querem ganhar dinheiro o tempo todo. Consumo, consumo, consumo. Quando nós sentamos para falar sobre literatura, é nesse momento que nós descobrimos o mundo. E por isso eu não paro de ler. Estou aqui para incentivar você. Se gostou desse vídeo, meu querido, leia esta obra. E não deixe de dar aquele like lindo e maravilhoso. Compartilhe esse vídeo com várias pessoas. Eu estou prometendo para vocês em breve, não sei se esse mês não vai dar, é óbvio, mas no próximo mês, uma resenha sobre as meninas, uma reflexão, um livro também não muito fácil de ser compreendido. E compartilhe mesmo, divida essa experiência. Esse canal tem um objetivo, fazer de você um leitor diferente, um leitor aguçado, com sabedoria, sem arrogância, sem ficar aqui cuspindo palavras difíceis, como eu tenho recebido comentários aí. Ah, você não fica falando palavras difíceis, não preciso disso. Esse tipo de argumento eu utilizo nos meus textos escritos. Para falar,
eu busco a simplicidade, porque é por meio dela que eu conquisto os meus leitores. Vocês são muito especiais para mim e por isso, meus queridos, é por meio dessa leveza e dessa paixão que eu quero que vocês permaneçam aqui comigo, porque assim nós iremos ler muitas obras iguais ou melhores do que esta. Ah, e não esqueçam de ler este livro aqui, ó, do meu apaixonado, do meu querido Victor Hugo. Este livro é demais. Não tem palavras. Ele é completo. Obrigado e até o próximo vídeo.